Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Cadre. Aqui nós falamos sobre gestão empresarial. Eu me chamo Adriele Ferrer e quero falar com vocês hoje sobre alguns tabus, seguindo aí o nosso tema. Eu aprendi com o Tihavec que a maneira como você faz uma coisa é a maneira com que você faz todas as outras coisas. E isso é um ditado muito interessante, se você parar para avaliar. A maneira com que você faz uma coisa é a maneira com que você faz todas as outras. Inconscientemente, nós usamos a mesma maneira para tratar de diversas áreas da nossa vida. E não é diferente na nossa vida empresarial. Nós usamos a mesma maneira para tratar a nossa vida empresarial. Então, o que eu estou querendo dizer? O que Tihavec estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que a maneira com que você trata as suas finanças, a maneira como você empreende dentro da sua própria vida, é a maneira que você vai empreender dentro da empresa. É a maneira que você vai levar para dentro do seu negócio. Isso é interessantíssimo se você analisar de um ponto de vista, de um ângulo mais frio. Porque se observarmos o maior fator que causa falência dentro das empresas, você vai ver que parte da gestão, de como o empresário lida com as finanças, com o negócio. E você vai perceber que na própria vida dele ele também tem essa dificuldade. Então, é aí que está o grande ponto. O seu comportamento vai influenciar dentro do comportamento de toda a sua empresa. Lembra que aqui a gente está falando sobre quebrar alguns tabus da gestão, coisas que ninguém fica aparecendo aí falando para vocês, sabe? As pessoas gostam de falar da história, da teoria e etc. E também gostam de contar seus resultados, ok? Mas como é que é isso de fato na prática? Porque a gente ouve muito, muita teoria, a gente estuda muito, mas na prática as coisas são diferentes. E claro que é diferente. Por que inúmeras pessoas são formadas em administração e não são empresários? Por que inúmeras pessoas são formadas em administração e não sabem fazer gestão dos próprios recursos? Não sabem fazer a gestão da sua própria vida financeira? Então, você ter uma formação, você ter um conhecimento, não significa sucesso, resultado, satisfação, solução, sabe, dentro de uma empresa. É você pegar um conhecimento e aplicar. Mas isso também vai depender da forma como você aplica. E essa forma é a maneira como você faz, é a maneira do gestor, é a maneira do empresário agir. Como é que você age com as suas finanças? Como é que você age dentro da sua empresa? Lembra, no vídeo anterior, eu falo sobre a crença do fazer ou ganhar. Qual é a crença que você tem? Como é que você está agindo dentro da sua empresa? Qual é a gestão que você está levando? Do ganhar, do só receber ou do fazer? Que gestão é essa que está aí dentro de você? Como é que é o teu olhar para isso, para a tua empresa? Aqui eu estou trazendo para você a mesma coisa. É o seu modelo de ação que gera um resultado igual ao efeito dominó. Então o modo com que você faz algo vai refletir como você faz o restante. Então, primeiro, empresário, se você está tendo dificuldade na sua vida pessoal financeira, obviamente você vai levar essa dificuldade para a sua empresa. Porque o empresário, quando ele não tem gestão de recursos na sua própria vida pessoal, ele busca esse recurso na pessoa jurídica, na empresa dele. E aí ele consegue fazer o quê? Quebrar os dois. Os dois quebram. E aí ele quebra a vida dele pessoal e ele quebra a vida dele jurídica, a física e a jurídica. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que pessoa física e pessoa jurídica não se misturam. Elas não podem se misturar. Elas precisam ser totalmente separadas. Mas esse conteúdo, então, Adriele, é para pequenas empresas, micros, não, é para todos em geral. Porque o que mais tem de empresas que pós-pandemia estão quebradas mesmo,
Eu atendo inúmeras empresas que estão devendo aí milhões, que estão querendo buscar socorro de 2 milhões, 3 milhões para se levantarem rápido, para tentar se levantar um degrau e conseguir ali ficar respirando por aparelho, porque tudo começou por não ter uma gestão na própria vida pessoal. Então, quando chegou a pandemia, aonde que ela foi buscar recurso? Na pessoa jurídica. E aí a pessoa jurídica vai dar conta como? Se estamos num momento onde a pessoa física deveria estar dando ar para a pessoa jurídica, não a pessoa jurídica dando ar para a pessoa física, porque isso já acontece o tempo todo, né? A pessoa jurídica já dá ar para a pessoa física o tempo todo. Agora, naquele momento de pandemia, era momento da pessoa física ter condições de dar um ar para a pessoa jurídica. É claro que eu estou falando aqui de uma empresa estruturada, não de um negócio, onde o tempo inteiro, né, a pessoa física fica cedendo para a pessoa jurídica porque ainda não conseguiu se estabelecer no mercado. Então, aquele momento era o momento da pessoa física ter um equilíbrio para poder ajudar a pessoa jurídica, não o inverso. E aí a gente vê todo mundo buscando recurso na pessoa jurídica e quebrando. E agora, pós-pandemia, tem inúmeras empresas falidas, mercado quebrado, tentando se recuperar. Quantas pessoas se suicidaram por conta disso? Por quê? Porque a maneira como faz uma coisa vai repercutir de como você faz as outras coisas. Então, a falta de planejamento, de organização, de administração financeira na vida pessoal refletiu na vida empresarial. E aí houve-se essa quebra, ok? Então isso é comum no meio empresarial, mas muito comum mesmo. E é daí que eu começo a trabalhar essa quebra de tabu. Então, primeiro, pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Você não pode misturar, ok? Então a sua empresa não é você. Vamos começar daí? O seu comportamento, ele reflete na sua empresa? Obviamente. O seu comportamento reflete na sua empresa, porque existe um sistema cultural para uma empresa poder funcionar. Agora, a sua empresa não é você, é uma outra pessoa. Vou trazer uma analogia aqui como se fosse a criação de um filho. Você e tem o seu filho é o seu reflexo. Ele vai ter comportamentos muito parecidos com o seu, ele vai se inspirar em você, mas ele não vai ser você. A mesma coisa é a sua empresa. Ela vai se inspirar em você, ela vai criar um sistema cultural diante do que você faz, diante das suas atitudes, do que você passa, da sua visão, da sua análise de negócio, como você vê as coisas, mas ela não é você. Você, a sua empresa. São pessoas, pessoa física e pessoa jurídica. E eu gosto muito de falar desse assunto. Porque essa falha, ela vem desde lá do microempreendedor até o grande. Essa falha, ela vai em várias áreas. Não só nas finanças, mas em vários departamentos que eu podia dizer para você que inúmeros. Quem é da área de gestão que não viu ali familiar do dono do negócio chegando e se metendo na gestão? Quem nunca passou, que trabalhou em multinacional, que nunca viu um filho, né? Porque o pai quer agradar um filho, é o dono do negócio, ir lá e mudar tudo para poder agradar a esposa, colocando a vida pessoal dentro da vida empresarial. Isso a gente vê o tempo inteiro. Essa é a grande loucura, essa é a grande questão que precisa ser quebrada. Enquanto nós, e eu me incluo nisso, não aprendermos a separar pessoa jurídica da pessoa física, vamos sempre viver um desequilíbrio. Porque quando eu tiver com problema na pessoa física, eu vou vir aqui e vou detonar a minha jurídica achando que é aqui que me salva, e é o contrário. Ok? É como um filho. É claro que conforme ela for crescendo e ficar robusta, né, se você tiver uma boa gestão financeira de fato, se você tiver um capital de giro bacana, se você souber fazer isso legal, bom, é claro que ela vai te dar, né, o equilíbrio na sua vida pessoal para que você viva bem.
Mas para isso é uma construção, e nessa construção você não pode misturar, ok? Você não pode misturar a sua vida com a sua vida jurídica. Então, começamos daí. Esse é o primeiro ponto da nossa conversa de hoje. O segundo ponto da nossa conversa de hoje é que você não pode colocar o seu comportamento pessoal dentro da sua empresa. Uau! Como assim, Adriele? Como não? Como é que eu não vou levar o meu comportamento pessoal para dentro da minha empresa? Não, você não vai levar o seu comportamento pessoal para dentro da sua empresa. Porque você precisa entender que empresa é âmbito empresarial. E comportamento seu, do seu cotidiano, é pessoal. Então não se mistura. Ah, meu Deus do céu. Ai, Adriele, mas eu não estou entendendo isso. Quer ver? Na prática é muito simples. Quantas empresas, o dono da empresa tem mania de falar palavrão e ele chega dentro da empresa falando vários palavrões, sou eu que mando isso aqui tudo, sou eu que faço isso, sou eu que mando essa toda, sou eu que era assim, então tem que ser feito assim, esse fulaninho é surdo, não escutou o que eu falei? Comportamento pessoal, comportamento dele, que ele traz para dentro da empresa, refletindo, e isso não pode acontecer. Porque dentro de um ambiente empresarial, precisa existir uma política de conduta e ética. Então, aqui, e eu falo especificamente, não só, claro que isso não é só no Brasil, mas no Brasil nós temos muito o hábito de querer dizer que já que é nosso, eu faço como eu quero. E isso é uma grande falha. Porque se você não tem habilidade para fazer, você vai acabar destruindo o negócio. Porque não é. Porque na sua casa você faz de um jeito, você vai fazer dentro da empresa. Agora, aqui eu estou querendo trazer para você uma quebra de tabu e um abrir de mente. Para que você entenda que se você muda, as coisas mudam. Se você é empresário, você é gestor, muda, as coisas vão mudar. E que você precisa entender que o reflexo do seu dia a dia, ele vai refletir lá dentro da sua empresa. Mas que isso não pode acontecer. Então, se você não tem, ainda uma força ou ainda não conseguiu criar hábitos diferentes para que você não venha refletir dentro da tua empresa o teu comportamento fora, eu peço que você lembre-se disso. Lembre-se do que eu estou te ensinando aqui. Se você tem o hábito de gritar, de falar palavrão, de achar que as coisas são feitas na base do grito, da marra, da força, eu quero trazer para você aqui uma grande realidade. Isso não funciona dentro de uma empresa. Mas, Adriele, eu quando chego lá tão bonzinho ou boazinha, ninguém me dá ouvido. Agora, se eu chegar com o pé na porta, as coisas funcionam. Não, você criou essa cultura. Você implantou essa cultura na sua empresa. Das coisas só funcionarem se você gritar, se você explodir, se você estiver nervoso, se as coisas não estiverem dando certo. Isso foi implantado. Não precisa ser assim. Se existir um planejamento, se existir uma estratégia, se você passar um plano tático para o seu operacional, isso tudo vai mudar. Mas aí, aonde começa a mudança? Na cabeça do empresário, na cabeça do empreendedor, lá no gestor. Ali começa a mudança. É ali que começa a alteração. É você que começa a transformação. Lembra do outro vídeo? É você que faz? É você que faz de fato. E é como você se comporta em uma coisa, vai refletir em outras coisas. Essa frase é maravilhosa. Isso vai trazer para você um conhecimento quando você se aplicar a entender esse conceito que eu estou trazendo aqui para vocês e aplicar em todas as áreas da sua vida. Não estou falando só de você aplicar isso na sua empresa, você precisa construir. Se você prestar atenção no que eu te trouxe aqui, você precisa construir uma mentalidade de empresário que reflita no seu comportamento. Seu comportamento tem que ser empresarial. E eu brinco até, com as minhas amigas que são empresárias, meus amigos que são empresários, que até quando a gente está
e momento de lazer, né? A gente está fazendo um churrasco, estamos ali viajando, a gente fala de negócio, a gente está falando de vida empresarial. Por quê? Porque virou um hábito. Então, o meu comportamento fora é o meu comportamento dentro, porque eu já estou habituada. É isso que tem que acontecer com todos. E é claro que cada dia mais eu vou melhorando, né? Cada dia eu vou aprendendo mais, eu vou me aprimorando mais, né? Agora, isso tem que estar dentro de você. Você precisa ter um comportamento cultural e ético tão forte que esse reflexo seja automático em todas as áreas da sua vida, principalmente na sua empresa. Principalmente na sua empresa. Agora, se você não consegue ainda, tenha um comportamento empresarial dentro da sua empresa. Não leve o seu comportamento pessoal para dentro da sua empresa. Não misture as coisas. Faça essa divisão. Seja o seu negócio, a sua empresa. Seja ela a menina dos seus olhos. Proteja, guarde, blinde ela até de você mesmo. Olha que interessante. Eu tive que aprender isso. Muitas das vezes, eu tive momentos muito estressantes e muito difíceis, como todo empresário tem. E eu sou empresária de um grupo de negócio. Então imagina quantas vezes eu queria levar todo o meu transtorno para dentro da minha empresa. E eu tinha que blindar a minha empresa de mim mesma, do meu transtorno, das minhas dificuldades, das minhas decisões incorretas que estavam gerando consequências. É isso que nós precisamos aprender. Você não pode descarregar na pessoa jurídica a pessoa física. E também não pode descarregar na pessoa física a pessoa jurídica. Porque o trabalho ele tem que ficar na empresa. E a sua casa precisa ser o seu lugar de descanso, de apoio, de abastecimento, para que você, empresário, tenha capacidade, sanidade mental para poder chegar na tua empresa e ter as tomadas de decisões corretas, de modo equilibrado e de modo profissional. Ok? Bom, eu espero que vocês possam absorver ao máximo esse conteúdo, um conteúdo gratuito, mas que eu sei que tem um valor imenso. Eu sei o quanto que ele é valoroso e o quanto que ele traz resultado. Aproveitem e que vocês tenham muito sucesso. Até breve!